Graça e paz, nós temos meditado em Neemias, capítulo 1, e é importante nós observarmos o que implica essa mensagem no livro de Neemias, especificamente o capítulo 1, e naturalmente todo o livro, compreender quais as aplicações ou contextualização desse livro para a igreja. Primeira coisa, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, precisamos entender que o Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. Não podemos pensar que o Antigo Testamento não é escritura tanto quanto o Novo Testamento. O que eu quero dizer com isso é que no Antigo Testamento nós temos a revelação de Deus dada através de tipos, de simbologias, Deus usando vários meios de revelação para apontar para Cristo e para a igreja no Novo Testamento. Mas nós não podemos, como muitos fazem, desprezar o Antigo Testamento e achar que o Antigo Testamento é do judeu, o Novo é da igreja, o Antigo é da lei, o Novo é da graça. Não, a graça de Deus é em toda a Bíblia, a lei de Deus é em toda a Bíblia. Então eu não tenho como entrar muito nessa questão com você, mas apenas para tentar mostrar que a Bíblia é uma unidade e nós não podemos fazer essa distinção em termos de autoridade do Antigo para o Novo Testamento. Agora, a revelação ela é uma unidade progressiva que começa em Gênesis e vai se ampliando até chegar em Apocalipse. É nesse sentido que no Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir, porque apontava para Jesus, para a igreja, para a consumação. Nesse aspecto, nós vemos no livro algumas sombras aqui. Por exemplo, Judá, que é o povo de Deus aí no Antigo Testamento, nesse momento em que Neemias está se angustiando por Jerusalém, Judá é o povo de Deus, é a igreja de Deus no Antigo Testamento nesse momento aí. O templo que estava sendo reconstruído, ele simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e naturalmente então apontava para Cristo, que é o templo de Deus. Cristo é o tabernáculo de Deus. O templo apenas apontava para Cristo, que é o templo de Deus. É por isso que ele falou que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, referindo-se ao seu próprio corpo. E aí nós sabemos que o corpo de Cristo é quem? É a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Percebe, então, que há essa progressão na Escritura, não só em Neemias, mas em toda a Escritura, mostrando que o tabernáculo, o templo, apontava para Jesus, que é o templo de Deus habitando no meio de nós e que nós somos o corpo de Cristo. Nós vemos também no livro de Neemias a aliança de Deus com Judá. Você pode olhar aí no capítulo 1, na oração de Neemias, várias e várias vezes ele cita a aliança. A aliança que Deus fez com o povo de Judá é a mesma aliança que Deus fez conosco. O mediador da aliança é Cristo e sempre foi Cristo. Os mediadores da aliança no Antigo Testamento apontavam para Jesus como o mediador da aliança. Portanto, quando olhamos para essa realidade do povo de Judá, como consequência da sua desobediência no livro de Neemias, devemos olhar com a mesma profundidade para a igreja de Cristo no século 21 e nos angustiar com o desvio doutrinário que a igreja tem vivido, o desvio moral que a igreja tem vivido através de uma secularização da igreja, um afastamento da palavra. Devemos nos angustiar com a igreja de Cristo que é perseguida no mundo inteiro e milhares de crentes são mortos por causa da sua fé em Cristo. E nós devemos nos angustiar profundamente com as ideologias contrárias à nossa fé. Quantos e quantos jovens têm sido desviados da palavra por causa dessas pressões ideológicas na cultura. Agora, sabe por que essa realidade não incomoda a maioria dos crentes no século XXI? Porque nós não queremos ouvir os clamores, nós não queremos ver a realidade, nós não queremos nos preocupar, não queremos nos envolver, não queremos nos angustiar. Como disse John Stott sobre as possíveis reações que podemos ter diante desta realidade,
ele coloca que são possíveis duas reações apenas, ou duas ações em relação à realidade. A primeira reação seria a fuga. Essa atitude é um virar as costas para o mundo. Simplesmente não se sente responsável pela realidade. É o crente que de vez em quando faz algumas incursões evangelísticas no mundo, de vez em quando prega o evangelho, de vez em quando faz alguma coisa, logo volta para o castelo dele, castelinho cristão dele, e fecha ali as portas, puxa a ponte levadiça e tampa os ouvidos para não ouvir os clamores fora do seu castelinho eclesiástico. Uma segunda reação que John Stott diz que é possível ter, na medida que nós vemos a realidade, é o envolvimento. É o crente que se envolve, que suja as mãos, que se machuca no processo de se envolver no reino, que se doa, que se dedica, que sente no mais profundo do seu íntimo o agir do amor de Deus, que o constrange a se lançar diante da realidade que o cerca do reino de Deus. Você tem feito perguntas cruciais sobre a realidade da igreja no mundo? Você tem procurado conhecer o que a igreja tem vivido de lutas nesta realidade? Estas perguntas, com as respostas que você tem recebido, elas têm levado você a se angustiar diante disso? Ou você continua vivendo um castelinho eclesiástico, puxando a ponte levadiça e tampando os ouvidos para não ouvir os clamores fora do seu castelinho, da sua comodidade? A pergunta é: até quando, caso você não tenha se envolvido, até quando você vai tampar os seus ouvidos? Quando você dirá ao Senhor: eis-me aqui, usa-me para a sua glória e para o seu louvor, remova de mim empecilhos desse mundo que tem me afastado de fazer a tua vontade e me envolver com a realidade da tua igreja. Que Deus assim nos leve a essa angústia diante da realidade e envolvimento. Em nome de Jesus. Amém.